Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês indicações de 10 livros sobre serial killers. Foi um pedido do JM Gameplay e como eu já tenho alguns livros sobre serial killers em casa, eu achei legal realmente trazer para vocês. Então nós vamos começar. O primeiro livro é Serial Killers, Anatomia do Mal. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Darkside. Os que eu tenho, na verdade, são todos da Darkside. E ele é escrito pelo Harold, e eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Mas esse livro, como eles dizem que é o dossiê definitivo, eu concordo. Se tiver um livro que eu teria que recomendar para alguém que tem interesse em descobrir sobre serial killers, seria esse livro. Esse livro ele é extremamente completo. Ele analisa a origem do termo, da expressão serial killer, como ela foi criada, a definição dela também. Ele também diferencia pra gente assassinos em série de assassinos em massa e assassinos relâmpago, porque às vezes algumas pessoas se confundem com isso. Ele também traz a história de serial killers, porque eles existem muito antes da expressão serial killer ser criada. Ele também traz pra gente questões sobre o perfil desses criminosos, a questão psicológica por trás deles, questão também de todo o processo, assim, do modus operandi e de como é a captura também deles, também motivos e até análise de casos de alguns serial killers, ele explica, analisa mesmo pra gente. E aqui, por exemplo, vou mostrar pra vocês, tem o sumário e ele é muito completo. Então tem coisas, por exemplo, falando sobre, comparando entre homens e mulheres, preto e branco, jovens e velhos, héteros e homossexuais, bissanguinários, casais assassinos, pais de famílias. Tem várias espécies, vários tipos de perfis que eles mostram pra gente aqui também. Fala sobre o sexo e assassinos em série, por que eles matam, aí tem vários motivos também aqui. Sobre fatores desencadeantes, áreas de caça, armadilhas, métodos, tortura, troféus também, que tem muito. Então eles têm aqui, eu acho que 34 análises de caso e também mais 10 serial killers que eles mostram pra gente nessa galeria. É um livro realmente extremamente completo. Recomendo para todo mundo que tem interesse em entender um pouco mais dessas pessoas que cometem esses atos que pra gente não faz muito sentido. Eu acho que por isso que muita gente tem essa fascinação, esse interesse em aprender mais sobre serial killers, que é tentar entender o que leva essas pessoas a cometerem esses atos, o que se passa na mente delas. O segundo livro é Lady Killers, da Tori Telfer, também da Darkside. E esse livro já vai contar apenas histórias de mulheres assassinas em série. Porque durante muito tempo acreditou-se que apenas homens eram assassinos em série, que as mulheres não eram capazes disso. Mas ao analisar a história, deu pra ver também que desde muitos anos existem assassinas em série mulheres. Estatisticamente, os homens são a grande maioria e existem muitas vítimas mulheres. Mas as mulheres também são assassinas em série, são capazes de matar. E esse livro trata delas. Vai trazer pra gente 14 assassinas em série ao longo da história e no mundo. E vai contar pra gente a história delas, um pouco sobre quais foram as vítimas, como foram os assassinatos, como foi a captura delas e julgamento quando teve. Esse livro também traz no final mais outras 14, mas aí já é narrado de uma maneira mais sucinta. E também traz referências na cultura pop, que no livro anterior também tem referências na cultura pop. E nós temos até aqui na página 313 o caso de uma brasileira, que é a Heloísa Borba Gonçalves, que é conhecida como Viúva Negra, que todos os ex-maridos dela faleceram. E com a morte desses maridos dela, ela acumulou um patrimônio de mais de 20 milhões de reais e está foragida desde 2004. Os próximos 2 livros são quase que uma indicação dupla, que são os livros da Ilana Kazoy, que eu comprei nesse box aqui, Arquivo Serial Killer, da Darkside também. E são os livros Serial Killers Louco ou Cruel e Serial Killers Made in Brazil. Vou falar primeiro do Louco ou Cruel, então o terceiro livro da lista. Esse livro traz, eu acho que 16 casos de serial killers e também é uma análise bem completa de cada um deles. A Ilana Kazoy, ela é brasileira, né? Então, esse livro, ele foca em assassinos do mundo inteiro. Tem um estudo bem interessante da psicologia deles. Ela também fala sobre o perfil deles, os métodos. Ela também fala sobre os métodos de investigação e os métodos dos serial killers, né? Tem análise de casos. Então, nessas análises de casos, ela conta a história deles,
mostra como foi a investigação, como que chegaram, né, no ponto que chegaram. No caso do julgamento, tem o julgamento, tem uma análise do perfil deles e do modus operandi deles, e também tem exemplos aqui. E também tem umas partes aqui de anexos bem interessantes, com lista de serial killers, quantas vítimas eles tiveram, por país também tem separado. É um livro também muito, muito interessante. Mas a Ilana Casoy se superou no volume Made in Brazil, que é um livro só sobre serial killers brasileiros. Também é um livro muito completo, inclusive pessoas da área de direito e criminologia já chegaram a estudar com base nesse livro. Ela, juntamente de um grupo de pessoas, entre eles médicos, psiquiatras, entrevistaram alguns serial killers brasileiros. Então aqui nós temos essas entrevistas também. Então nesse livro aqui a gente também tem os perfis, a história, a resolução dos casos, a investigação, como foram os crimes. Esse livro é bem detalhado mesmo, porque por ela ser brasileira e esse livro ser sobre brasileiros, ela conseguiu fazer uma pesquisa muito completa. Tanto esse livro quanto o livro Louco ou Cruel, eles têm fotos dos criminosos e tem também algumas reproduções um pouco gráficas dos crimes, do estado das vítimas. Então, talvez se você for uma pessoa que as imagens incomodem vocês, tome cuidado, mas é uma leitura também muito interessante. O quinto livro que eu vou trazer, ele não é apenas sobre serial killers, mas é o Social Killers, que fala de pessoas que usam a internet e as redes sociais para cometer crimes. Então aqui conta 33 casos, se não me engano. E então tem casos desde estupradores, sequestradores, assassinos e serial killers. Então tem de tudo um pouco, mas também vai encontrar aqui casos de serial killers sim. E o foco principal aqui é mostrar como usam a internet a favor disso e como também é utilizada a internet para investigar e descobrir esses casos desses crimes. No fim desse livro também tem dicas de como se proteger na internet, a segurança na internet. E é bem interessante, se você não toma cuidado com isso, é bom para te alertar. E também é bom para você saber que dicas dá para as pessoas da sua vida, principalmente pessoas jovens, adolescentes, crianças, que ficam muito vulneráveis nas redes sociais. E o sexto livro que eu trago é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que é escrito pela Anne Rule. E essa autora desse livro conheceu Ted Bundy, foi amiga dele, trabalharam juntos. Então ela conta a história dele de uma maneira bem completa. Esse livro teve vários adendos ao longo dos anos, porque ela lançou a primeira parte, eu acho que tem mais de 20 anos, e no decorrer dos anos ela foi escrevendo mais, acrescentando mais informações aqui, porque a história do Ted Bundy, ela fascinou muitas pessoas, porque ele era um cara extremamente carismático e é bem maluco, assim, bem bizarro o que aconteceu. Ele conseguiu fugir, ele se defendeu no julgamento, foi televisionado, tinha mídia, ele tinha fãs, então gerou uma fascinação do público a história dele. Então sempre foi discutido, algumas coisas com o tempo foram descobertas, o que era mentira, o que era verdade, mais informações. E ela foi acrescentando tudo isso no livro, então essa é uma versão super atualizada. Então aqui ela vai falar um pouco da história do Ted Bundy, ela vai falar como ela conheceu ele, a relação dos dois, como ela descobriu sobre os crimes dele, sobre os crimes, a investigação, o julgamento, a relação da mídia com tudo isso também. Vai narrar as fugas, vai narrar a história dele de uma maneira bem, bem completa mesmo, e de alguém que vivenciou tudo aquilo. Ela foi alguém que conhecia ele, alguém que acompanhou todo o desenrolar da história, que estava acompanhando as notícias, acompanhando tudo enquanto acontecia. O sétimo livro eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é o livro Mindhunter. Eu vou deixar a imagenzinha dele aqui na tela para vocês verem. Ele é escrito pelo John Douglas e o Mark O. Shaker, eu acho. Esse John Douglas, ele fez parte de uma repartição do FBI de análise de perfil, que é inclusive a unidade do FBI que criou a expressão serial killer que a gente usa tão popularmente hoje em dia. Então, é um livro que mostra um pouco dos bastidores de investigação e como eles criaram esse método de análise de perfil para poder investigar e capturar serial killers. Então, também análise de casos, de bastidores da investigação desses casos, sobre o perfil deles. E esse livro já é realmente da visão mais criminóloga do
governo do FBI norte-americano. Esse livro é da Intrínseca e ele também inspirou a série da Netflix de mesmo nome, que também é bem interessante. Fica a recomendação aí pra vocês também. Um outro livro que eu não tenho aqui, e eu não li, mas eu li coisas boas sobre ele, é o livro Zodíaco. A capinha vai ficar aqui pra vocês também. É da editora Novo Conceito. E eu não sei se ele ainda tá em publicação na Amazon. Parece que dá pra comprar usado. Não sei como que tá aí a questão dos estoques dele. Mas é um livro que conta a história do assassino do Zodíaco, que ainda é um mistério pra muita gente. O livro é escrito pelo Robert Graysmith, que é um cara que trabalhava na época que tava tendo o caso do assassino do Zodíaco. Então ele acompanhou tudo. O assassino do Zodíaco, ele mandava cartas criptografadas. Esse Robert, ele acompanhou tudo, a época que recebia a carta criptografada, quando descriptografava as cartas. Então ele narra essa história dos assassinos, ele narra essa história dos assassinatos, de toda essa brincadeirinha do assassino de enviar essas cartas, e também fala dos principais suspeitos para a identidade dele, porque até hoje ninguém sabe quem realmente é. Aconteceu na década de 60, algumas pessoas acreditam que as investigações na época não foram as melhores. Então o livro vai contar essa história. E o 9º e 10º livros que eu vou indicar, eles são graphic novels, né, HQs. Eles são livros ainda assim, mas são narrados com base em ilustrações bem interessantes. Então o 9º é a HQ Meu Amigo Dahmer, que foi lançada aqui pela Dark Side, e ela é escrita pelo Durf Backdorf, não sei como é que fala o nome dele também, que estudou junto do Jeffrey Dahmer, que é também um famoso serial killer, que foi conhecido depois como Cannibal de Milwaukee. E aí ele vai trazer a história do Jeffrey antes dele ser esse famoso serial killer, e a história é narrada pelo cara que estudou com ele. Então vai narrar ele nessa época do high school, né, o ensino médio americano, e o comportamento dele na época, que tipo de pessoa ele era, e será que naquela época ele já dava indícios do tipo de atrocidades que ele ia cometer no futuro e esse tipo de coisa. Então a 10ª é a HQ do Inferno, do Alan Moore, que também é o mesmo cara que escreveu Watchmen, e foi publicado aqui no Brasil pela Veneta. E aí nesse caso ele já vai contar a história do Jack Stripador. E nesse caso, o Jack Stripador, ele é um serial killer muito antigo também, que não se sabe quem é ele. E por ser uma história tão antiga, o Alan Moore, ele misturou fatos reais com outras coisas para complementar a história, porque para criar uma HQ, criar uma história fechadinha assim, tinha algumas lacunas. Ele preencheu essas lacunas, mas ele utilizou todas as informações disponíveis sobre o caso do Jack Stripador real que aconteceram. Tanto é que o título da HQ é do Inferno, From Hell, que tem a ver com a carta que ele enviou. E o Jack Stripador, ele é considerado por alguns talvez o primeiro serial killer da história que nós temos conhecimento. E então nessa HQ ele vai misturar mesmo fatos e documentos reais com o imaginário dele para preencher essas lacunas. Nesses acontecimentos reais que vão ser narrados também nessa HQ, tem a questão das vítimas e como foram os assassinatos, como foram descobertas. E para finalizar, eu vou ter um livro bônus para indicar para vocês, porque é a biografia do Charles Manson, que é esse livro aqui, Manson, do Jeff Green. E o que acontece? Algumas pessoas dizem que ele é um serial killer, outras dizem que ele não é. A questão é, ele não era a pessoa que executava, ele não era o carrasco. Os seguidores dele faziam as execuções com base nas ordens dele. Então, algumas pessoas dizem que ele não pode ser considerado serial killer, porque serial killer é a pessoa que efetivamente comete os atos. Outros já acham que, mesmo que ele não tenha sido quem cometeu todos os crimes, ele está por trás de todos, então ele deveria ser considerado um serial killer. Então aí eu não vou discutir muito, não sou criminóloga, mas fica a questão. Mas se você tem interesse na história também, que talvez você tenha interesse em serial killers, você tem interesse um pouco em criminologia, e esse é mais um livro da série Crime Scene da Dark Side, tem a biografia aqui do Charles Manson. Então por hoje é isso.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal e ative também as notificações para poder ficar por dentro do que eu tô postando aqui. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!